Vai até o dia 30 de setembro o prazo para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Para esclarecer dúvidas sobre esse imposto, como funciona a declaração e quem deve fazê-la, converso agora com Jurandir Carneiro, que é analista tributário da Receita Federal, integrante da equipe nacional que desenvolve o programa do ITR e membro da equipe regional de cadastro imóvel rural no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Jurandir? Olá, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Bom, esse é um imposto que quem é produtor rural está habituado a fazer, mas a exemplo do que ocorre com o imposto de renda pessoa física, é preciso sempre trazer os esclarecimentos, né? Então, vamos começar explicando como é que funciona o cadastro, quem precisa fazer? Bom, Thaís, a pessoa quando ela adquire uma área de terra rural, essa área de terra não pode estar dentro do perímetro urbano, então essa pessoa tem que fazer um cadastro. Inicialmente ela vai cadastrar o seu imóvel junto ao INCRA, e posteriormente junto à Receita Federal. Esse cadastro na Receita Federal ele é feito online, mas às vezes precisa apresentar documentos. Então a gente já antecipa que é bom o proprietário não deixar para a última hora. Depois que ele faz esse cadastro, esse imóvel ganha um número chamado CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. É como se fosse um CPF do imóvel. E a partir de então, todo ano há necessidade de entregar uma declaração, que é a chamada declaração do ITR, e é nessa declaração que a pessoa vai fazer as informações sobre a utilização desse imóvel, o valor do imóvel, e ao final vai transmitir a declaração para poder imprimir a guia para pagamento. Então, em resumo, assim, para um imóvel rural estar em dia, ele tem que ter um cadastro e anualmente fazer essa declaração, que é essa que agora nós estamos no prazo. Começou dia 12 de agosto e vai até o dia 30 de setembro, e a normatização está lá na Instrução Normativa número 2206, que foi publicada dia 23 de julho deste ano. Ali tem mais informações que a pessoa pode fazer a leitura para ficar mais a par do assunto também. Bom, uma vez feito o cadastro, ele precisa sempre fazer a entrega da declaração e todos os imóveis que estão localizados em áreas rurais precisam, a menos que não tenham feito o cadastro, fazer a declaração? Na verdade, uma coisa assim, está ligada à outra, né? Cadastro e declaração de TR. Não necessariamente. Todos os imóveis rurais têm que ter o cadastro, eles têm que estar cadastrados, todos sem exceção. Se ele está fora da zona urbana, porque aquele que está na zona urbana do município, mesmo que ele tenha alguma atividade rural, ele tem que contribuir com o IPTU. Os demais, todos têm que fazer a declaração, o cadastro. Já a declaração, os imunes e isentos, eles não são obrigados a declarar. Então, o que é um imóvel imune e isento? Aquela pessoa que ela tem, por exemplo, uma área de 30 hectares, até 30 hectares, ou mesmo que seja um conjunto, 3, 4 áreas, mas que não ultrapasse as 30 hectares, desde que ele não tenha imóvel urbano, que ele não tenha outra área urbana na cidade, no caso, e que ele explore só ali com a família, que ele não faça arrendamento dessa área, essa pessoa vai ser imune ou isento. Além disso, tem os imóveis da União também, dos entes públicos, dos partidos políticos, sindicatos e igrejas, por exemplo, que também são imunes. Esses não precisam entregar, eles precisam estar cadastrados, mas não há necessidade de fazer a entrega da declaração. Já os demais, que não se enquadram nem na imunidade nem na isenção, esses sim, todo ano eles têm que fazer a declaração. Se eles não entregam essa declaração, eles não vão conseguir, por exemplo, emitir uma certidão negativa, seja no seu CPF, no seu CNPJ, e nem do imóvel, nem poder vender, pegar financiamento. Então, tem uma série de implicações para esses que são obrigados a declarar e que não venham apresentar a declaração. Bom, a gente sabe que as propriedades rurais precisam ter um percentual aí de reserva legal, né? E essa área, ela é declarada como um todo, incluindo essa área de reserva legal. O produtor paga o imposto também sobre essa área que ele não usa para produzir, digamos assim? Lá na hora que ele está preenchendo a declaração, ele vai baixar um programa ali, vai fazer as informações. Então, vai ter lá utilização da área, quanto de pastagem. Se for uma área mais de 200 hectares, então ele tem que informar quantas cabeças de gado, produção, uma série de coisas. E essa informação, dessas áreas que são não tributáveis, que são áreas de reserva legal, preservação permanente, existe um campo próprio para ele fazer essa informação. Mas aí tem um detalhe, não é meramente informar. Para cada uma dessas situações ali, há necessidade de outros procedimentos. Por exemplo,
Uma área de preservação permanente, ele tem também que ter um ato declaratório, uma outra declaração que ele faz para o IBAMA. E essa declaração também tem que ser feita até dia 30 de setembro. Então, tem que tomar esse cuidado, porque não é meramente informar, existem outras atitudes. O cadastro ambiental rural também tem que ter em algumas situações. Então, tem que estar atento a isso. Ele não vai pagar sobre essas áreas, ele tem um campo próprio lá para informar, são as áreas que fogem da tributação, ele não tributa, mas tem que ter cumprido certos requisitos. E para cada uma dessas áreas, por exemplo, preservação permanente, na hora que ele está fazendo a informação da declaração, fazendo a informação de quantas hectares, o próprio sistema ele abre dizendo, olha, para você informar aqui, você precisa do ato declaratório ambiental, você precisa o CAR, enfim, ele vai dizer o que é necessário para cada uma das situações. Inclusive, eu queria ressaltar, porque foi publicada uma lei, a Lei 14.932, foi publicada agora em julho, e ela prevê ali que o ato declaratório ambiental, esse para o IBAMA, ele deixa de ser obrigatório para quem tem o cadastro ambiental rural, que é uma outra declaração. Mas isso só vai valer para o ano que vem. O entendimento da Receita Federal é que para este ano, essas pessoas que excluírem essas áreas da tributação, que informarem lá, reserva legal, preservação permanente, eles ainda têm que ter o ato declaratório ambiental para o INCRA. Ano que vem, desculpa, para o IBAMA, ano que vem é que essa obrigação deixa de existir. Então, o proprietário tem que estar atento a isso. Às vezes ele faz uma leitura rápida da lei e entende que esse ano já não precisa, mas a orientação é que há necessidade desse ato declaratório ambiental para o IBAMA. Bom, a gente entende que propriedades maiores, empresas rurais maiores com áreas grandes, têm lá o seu departamento, seu contador, seu advogado que ajuda a fazer esse procedimento. Mas para as pequenas propriedades, propriedades familiares, né, quais os cuidados que o produtor que faz a própria declaração precisa ter na hora de preencher o ITR? A gente sempre a Receita tenta de todas as formas dar todas as orientações. Então, essa pessoa ela vai baixar o programa lá da internet, e dentro do programa existe uma ajuda, que para cada linha ali que ele vai preencher, se ele está em dúvida, ele vai ter que fazer a leitura. Também existe um manual de perguntas e respostas que está disponibilizado na página da Receita na internet. Tem mais de 230 perguntas, responde as principais dúvidas. Então, o primeiro passo é que se a pessoa for fazer a sua própria declaração, ela leia essas instruções. A Receita Federal não tem interesse em estar aplicando multa ou coisas assim. Então, essa é uma declaração onde a pessoa tem que informar a verdade, a realidade, cumprir os requisitos. Até porque ela está sujeita a uma fiscalização sobre essas informações. A Receita Federal tem 5 anos para revisar. Então, supondo que a pessoa declara que produz e toda a área e não faz isso, ela está sujeita a comprovar isso. Então, ele tem que ter cuidado para declarar a realidade, aquilo que ele possa comprovar. Inclusive, em relação ao valor do imóvel, também é uma coisa que que mais gera dúvidas. Qual o valor do imóvel? Então, lá tem um campo, o valor da terra nua, que é o valor da terra sem as construções, sem benfeitorias, enfim, que é o valor de mercado, quanto que vale. Muitas pessoas botam um valor muito baixo, e aí isso corre um risco de haver uma fiscalização. A Receita Federal tem um convênio, várias prefeituras fazem convênio com a Receita Federal para fiscalizarem essa parte, e aí toda a arrecadação do ITR retorna para esses municípios. Então, o município também, quando ele tem convênio, ele pode fazer essa fiscalização. Então, os maiores cuidados é ler atentamente as orientações, ler o perguntas e respostas, fazer as informações corretas, nos valores corretos, na produção correta, para não correr risco de sofrer uma autuação ou alguma coisa assim. Pois essa era a minha próxima pergunta, né? Quem não fizer a declaração, qual é a pena, enfim, qual o risco que o produtor corre? Aquela pessoa que não faz a declaração dentro do prazo incide uma multa mínima de R$50 para cada imóvel, e essa multa ela pode ser maior, porque ela é um percentual, 1% sobre o valor do imposto a pagar. Então, se é uma área maior, vai dar uma multa maior, mas o mínimo é R$50. Já aquele que declara dentro do prazo, mas declara valores incorretos, ele corre o risco de ter uma multa até 75% do valor do imposto que ele deixou de declarar. Então, essa multa pode acabar ficando um valor mais elevado. Então, esses cuidados que tem que ter. Fazer dentro do prazo,
com os valores corretos e também declarar a coisa correta que ele possa comprovar no caso de uma fiscalização. Então tá certo, Jurandir. Obrigada. Todas as informações no site da Receita, é receita.fazenda.gov.br, é isso? E agora é gov.br/Receita Federal. Mudou. Mas se procurar nos sites de busca, vai encontrar facilmente ali. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho aí até o fim do mês com o ITR. Obrigado.